Empresa do Primo Rico demite 20% dos funcionários e cita reestruturação. Empíricos demite 12% dos seus funcionários. Log anuncia demissão em massa e corta 15% dos funcionários. E várias outras startups enfrentam esse cenário de demissão em massa. Mas o que está acontecendo? Crise? Essas empresas vão quebrar? Por que está todo mundo demitindo? Bom, se a gente pudesse citar um grande fator que explica tudo isso, eu diria que é o custo de capital. Como assim? Basicamente, todas as empresas, elas precisam de dinheiro, certo? Elas precisam de recursos para rodar as suas atividades, para crescer, para investir em expansão. E elas podem se financiar basicamente de duas formas. Elas podem financiar com capital próprio, através de sócios, os sócios fundadores colocando mais dinheiro no negócio, ou então trazendo novos sócios, ou até mesmo por meio de fundos de investimento, que vão ali se tornar sócios daquele negócio, vão ajudar a empresa a crescer para depois vender a sua participação. Ou então elas podem crescer pegando dinheiro com terceiros, pegando empréstimos, por exemplo, no banco. E aí qual foi o cenário que a gente teve ao longo dos últimos vários anos? Basicamente, taxas de juros muito baixas ao redor do mundo inteiro, taxas de juros real negativa. Ou seja, se você tivesse que deixar o seu dinheiro, por exemplo, no Tesouro Nacional de algum dos principais países que a gente tem no mundo, o seu retorno ia ser negativo. O dinheiro está perdendo valor mais rápido do que a rentabilidade que você tinha nesses investimentos. Sem contar também o quantitative easing, que é basicamente o aumento da oferta de dinheiro disponível na economia. Ou seja, de forma resumida, tinha muito dinheiro barato disponível no mercado. E a única forma de você conseguir retorno sobre o capital que você tinha era investindo na economia real. Ou seja, investindo em projetos, em ações, em empresas, empreendendo. Então você precisava colocar esse dinheiro para trabalhar. Não podia ficar sendo rentista, por exemplo, num CDB, numa renda fixa. Isso no mundo inteiro. E aí qual foi a consequência disso? Que todas as empresas começaram a pegar dinheiro adoidado. Seja por meio de fundos de investimento, fazendo rodadas de captação, que é muito comum no meio das startups, seja também pegando dinheiro com sócios ou até mesmo pegando empréstimos no banco. Então as empresas, elas tinham muito caixa e elas queimavam muito caixa o tempo inteiro, investindo mais em equipe, em expansão, no seu crescimento, trazendo cada vez mais clientes, investindo em aquisição de cliente. Ou seja, a preocupação do negócio era nas expectativas futuras em relação àquele próprio negócio. As pessoas se preocupavam com o valuation futuro, quanto que a empresa ia valer nos próximos 2, 5, 10 anos, mas não se preocupavam tanto em gerar lucro, porque todo o lucro que o negócio eventualmente gerasse seria reinvestido na própria operação para continuar com esse crescimento absurdo, porque tem muito dinheiro barato, então eu vou investir o máximo possível aqui nesse negócio com a expectativa de que lá na frente o negócio vai estar muito maior e eu consigo eventualmente vender a minha participação e colocar muito dinheiro no bolso. Porque pensa, tem duas métricas nas startups que são muito comuns, né? É o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, e o LTV, que é o Lifetime Value, que é quanto dinheiro, quanta margem aquele cliente te deixa ao longo do tempo. E aí quando você tem uma relação LTV sobre CAC saudável, por exemplo, acima de 3, o que significa isso? Que o seu retorno com aquele cliente vai ser 3 vezes maior do que o dinheiro que você gasta para adquirir aquele cliente. Ou seja, você está literalmente pagando um dinheiro naquele cliente para conseguir 3 dinheiros ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais você pagar para adquirir esses clientes, mais dinheiros ao longo do tempo você vai conseguir. Então é você literalmente comprando o crescimento futuro. E era exatamente isso que as empresas estavam fazendo. Elas pegavam muito dinheiro com fundos de investimento, com bancos e tudo mais, para adquirir novos clientes, gasta esse dinheiro, ele vai queimando caixa com o CAC, porque lá na frente, por mais que você esteja queimando caixa agora, na hora que esse cliente começa a se pagar ao longo do tempo, isso vai se pagar e muito, vai gerar muita margem futura e, consequentemente, uma receita maior, lucro maior, e lá na frente a empresa vai valer cada vez mais. Só que depois da pandemia, depois de todas as medidas assistencialistas que o governo fez, depois de imprimir muito dinheiro, depois de abaixar a taxa de juros para 2% ao ano, depois do fica em casa e a economia a gente vê depois, o depois chegou. A inflação bateu 12% no acumulado dos últimos 12 meses, a taxa de juros saiu de 2% ao ano e atingiu 13,75% ao ano no momento que eu gravo esse vídeo. E isso eu tô falando do Brasil, mas no mundo inteiro aconteceu exatamente a mesma coisa. E qual que é a consequência disso? É que a modinha passou. Por quê? Quando a Selic sobe, a gente tem 3 coisas acontecendo na economia. Primeiro, que a gente tem menos dinheiro circulando na economia por conta do crédito e do custo de oportunidade. Ou seja, é mais caro você pegar dinheiro emprestado, pegar empréstimos, financiamentos, então as pessoas pegam menos dinheiro emprestado, então tem menos dinheiro circulando na economia. Por outro lado, existe uma coisa que chama custo de oportunidade. É o que você deixa de ganhar ao tomar uma determinada decisão. Nesse caso, quando a taxa Selic está em 14% ao ano, por exemplo, se você pega esse dinheiro para gastar hoje, você está deixando de ganhar um juros de 14% ao ano. Então o custo de oportunidade está ficando cada vez maior. Então isso desincentiva as pessoas a pegarem o dinheiro que elas têm parado e gastar hoje. É melhor gastar esse dinheiro lá na frente. Então se tem menos dinheiro circulando na economia, é menos demanda por produtos e serviços. E além disso, o custo dos empréstimos para as empresas também fica mais alto e o custo de oportunidade dos sócios também fica mais alto. Porque pensa, se você tem uma empresa que te gera 14%
14% ao ano de retorno em um cenário de taxa Selic 2%, esse negócio é maravilhoso. Só que, se você tem o mesmo negócio que te gera 14% ao ano de retorno, num cenário que a taxa de juros está em 14% ao ano, esse negócio é péssimo. Por que eu vou correr um risco muito maior do que eu correria deixando esse dinheiro no Tesouro Direto para ganhar exatamente a mesma coisa? Essa é a análise que os empreendedores, que os investidores fazem. Eles evitam correr risco para ter um retorno muito parecido. Dito tudo isso, as empresas têm algumas alternativas para adotarem um cenário como esse, que elas disseram ser reestruturação e mudança de estratégia. A primeira delas é, considerando esse custo de oportunidade, por exemplo, da taxa Selic a 14% ao ano, eu vou ter que ou aumentar a rentabilidade do meu negócio, aumentar o retorno que eu consigo ter com ele, ou então eu vou fechar. E aí, pra gente aumentar o retorno de algum determinado negócio, a gente precisa basicamente aumentar o lucro, aumentar a margem de lucro para ter um retorno maior sobre aquele capital que foi investido inicialmente. E redução da folha de pagamentos é uma das coisas que impacta diretamente na margem. A segunda alternativa é, o dinheiro ficou mais caro, então eu preciso parar de queimar caixa adoidado. Afinal, tudo que é mais caro tem mais valor. Então, se a taxa de juros está maior, o custo do dinheiro é maior. O dinheiro se torna mais valioso. Então, eu começo a tomar um pouco mais de cuidado nas decisões que eu vou tomar. Eu começo a ser um pouco mais racional. Então, a minha decisão de alocação vai ser basicamente reduzir um pouco os gastos para tentar queimar menos caixa e até mesmo mais do que isso, que é basicamente uma das estratégias que a maioria das empresas está adotando, que é trocar a queima de caixa por geração de lucro. Então, toda aquela ideia que a gente viu no início do vídeo de que é interessante queimar muito caixa hoje para comprar crescimento futuro, pensando só no valuation do negócio, essa estratégia já não se torna tão interessante num cenário como esse. As empresas começam a pensar menos no valuation futuro, menos no crescimento futuro e mais em gerar lucro hoje, porque dinheiro no bolso hoje está valendo cada vez mais. Faz sentido? Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião, o que você acha disso tudo e deixe seu like também. Um grande abraço e até a próxima.